Olha, eu aqui de novo com a história de mais um jogo e dessa vez tenha medo que o assunto é Dark Souls. Sério, galera, pense num jogo pra me dar medo, me deixar tenso. A atmosfera de Dark Souls é um negócio impressionante e a dificuldade também. Quero dedicar esse vídeo ao meu grande amigo Guilherme. Aê, Guilherme! Que de tanto medo que eu tinha, ele jogava por mim. Ele jogava e eu acompanhava lendo esse compendium da trilogia de Dark Souls, do qual eu extraí a maioria das informações que vocês vão encontrar nesse vídeo. Então, vamos lá? Vamos explorar Lordran através da jornada do morto-vivo para reacender a primeira chama? Vamos e vamos agora! Lembra aí de me seguir no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Bom, galera, vocês sabem que eu prezo por deixar tudo sempre bem organizado e essa atenção precisou ser redobrada aqui em Dark Souls. Afinal, estamos tratando de um jogo em que sua história é descoberta de maneira arqueológica, vejam só. Então temos raríssimas falas expositivas e a história se entende através da descrição de itens, como armas e poções. A história de Dark Souls começa numa terra sem nome, coberta por névoa, cheia de pedras e árvores, cujos troncos serviam de pilares para um mundo sem forma. Nessa era cinzenta, os dragões imortais dominavam todo esse vazio, mas todas as coisas chegam ao fim algum dia, e essa inércia toda deu lugar à primeira chama, uma fonte de calor, vida e luz. Mas acender uma vela é o mesmo que também projetar uma sombra. Então, com o fogo veio a dualidade. Oposto ao calor veio o frio. Oposto à vida veio a morte. E oposta à luz veio a escuridão. Da escuridão vieram novas entidades, diferentes dos dragões da antiguidade. Pequenas criaturas nasceram da escuridão e se arrastaram como mariposas até a primeira chama, e lá elas encontraram as almas dos lordes, fragmentos da chama que deram às criaturas o meio de desafiar os dragões. Lord Gwyn e seus relâmpagos de sol destroçaram as escamas dos dragões, a bruxa de Izalith e suas filhas do caos envolveram a terra com suas tempestades de fogo. Nito, senhor das tumbas, o primeiro dos mortos, liberou um miasma tóxico de morte e doenças, e nisso ainda tivemos um tal de pigmeu furtivo que encontrou e tocou a primeira chama, mas foi facilmente esquecido. Bom, nessa guerra contra os dragões tivemos ainda o dragão branco, Sith, o sem escamas, que se virou contra sua própria raça, e quando a neblina sumiu, a Era dos Dragões chegou ao fim. Beleza, isso tudo está presente na introdução do jogo, é uma apresentação mais geral. É agora que a gente começa a entrar no lore específico. Quando a Era dos Dragões chegou ao fim, começou a Era do Fogo. E durante esse tempo, Lordran e as terras ao redor foram regidas pelos Senhores das Almas. Mas, eventualmente, a primeira chama começou a minguar na medida que a escuridão aumentava, fazendo com que o poder do fogo não fosse mais suficiente para afastar a escuridão. Longe de Lordran, no mundo dos humanos, uma doença chamada Marca Negra começou a se espalhar pela população. A Marca Negra basicamente marca os mortos-vivos, os afetados pelo enfraquecimento do fogo, e quem carrega essa marca não consegue morrer, mas eventualmente enlouquecerá e virará um receptáculo vazio por não conseguir desapegar da sua forma humana. Temendo a escuridão, Gwyn ordenou que seus filhos amparassem os humanos para preservar o fogo e impedir a ascensão de um Lorde das Trevas. E dentro de todo esse contexto, o jogo começa com a gente controlando um desses mortos-vivos acometidos pela Marca Negra. O negócio é que a gente tá num sanatório. Vê pra aí como o Gwyn foi gente boa, mandou os filhos ampararem os humanos, jogando no asilo. O Undead Asylum é uma prisão solitária nos confins do mundo e serve de área de contenção para a Marca Negra. Aqui estão os humanos exilados da sociedade. Lá, um cavaleiro de elite te dá as chaves da cela que você se encontra e depois você tem que abrir caminho pelo lugar até enfrentar o demônio do sanatório.
E depois dele, um corvo gigante te pega pela pata e nos leva até Lordran. Uma vez em Lordran, o reino e os seus territórios adjacentes são teus para explorar nessa missão de reacender a primeira chama. Basicamente, a história conta a sua jornada explorando Lordran para reacender esse danado desse fogo. Então o que é que a gente vai fazer? Explorar Lordran. O ponto de chegada é o Santuário da Fogueira, na minha humilde tradução livre. E aqui, apesar de uma narrativa não linear, eu vou traçar um caminho para facilitar nosso entendimento, beleza? O Firelink Shrine são ruínas que formam um ponto de convergência entre todas as terras de Lordran. Por ser central, o local serve como ponto de encontro de vários mortos-vivos aventureiros e é um verdadeiro oásis em meio a uma terra sem lei e cheia de perigos. Eu não falarei muito sobre a lore específica dos NPC que a gente vai encontrando para a gente tentar sintetizar ao máximo a narrativa principal aqui e deixar o conteúdo mais confortável para todos vocês. Outro detalhe é que Dark Souls nos traz muitas escolhas, principalmente no final. E apesar de traçar uma narrativa seguindo certas escolhas, eu contarei o lore paralelo envolvendo as outras escolhas, beleza? Bom, no santuário ficamos sabendo de duas coisas. Uma delas é bem impactante, você não é o primeiro morto-vivo nessa jornada de reacender o fogo, ou seja, esse papo de escolhido não mostra que é a gente que está destinado a fazer isso. A segunda informação é que algo vai acontecer se a gente badalar dois sinos, um nos níveis superiores e outro nas profundezas de Lordran. Então, beleza, vamos lá. Há várias direções a serem tomadas, mas vamos à subida de Undeadburgo, um distrito residencial situado nas muralhas externas de Lordran. Quase todos os habitantes viraram cascas vazias, ou holos. E após Undeadburgo, temos a paróquia Undead, onde eventualmente chegamos nos telhados de uma igreja, onde enfrentamos as gárgulas do sino, para depois badalar o primeiro sino. Tendo badalado o primeiro sino, é hora do segundo sino, que está nas profundezas de Lordran. E aí precisamos pegar uns caminhos medonhos. As profundezas, um labirinto de esgotos, onde ao final enfrentamos o Gaping Dragon. Em seguida temos Blighttown, um lugar cheio de estruturas traiçoeiras que dão num pântano e que acumula as pragas e pestilências que vêm dos esgotos. E por fim, os domínios de Quelaag, e lá você precisa enfrentar a bruxa do caos, Quelaag, um demônio metade mulher, metade aranha. Quelaag é uma das 7 filhas da bruxa de Izalith, e após derrotá-la conhecemos outra das 7, a Fair Lady. A Fair Lady também é metade mulher, metade aranha, mas é mais pacífica. Ela também é uma protetora do fogo e se encontra num estado frágil por conta da doença que pegou chamada Blight Pus. Enfim, podemos notar que algo deu ruim para a bruxa de Izalith já daqui, né? Mas isso a gente comenta mais pra frente. Eis que o segundo sino é badalado após a derrota de Quelaag, o que faz um gigante abrir os portões para a Fortaleza de Sen, o próximo ponto de interesse. Voltando para Firelink Shrine, encontramos um tal de Kingseeker Frampt, uma serpente primordial que tem o dever moral de guiar o herói na jornada de reacender o fogo da primeira chama. Frampt nos conta sobre o nosso destino de suceder Gwyn e acabar com a escuridão e desfazer a maldição da Marca Negra nos mortos-vivos. Para isso, precisamos ir até Anor Londo e adquirir o receptáculo do Lorde. Beleza, vamos pra lá, só que no meio do caminho tá a tal Fortaleza de Sen. A Fortaleza de Sen é um labirinto vertical cheio de armadilhas, onde podemos enfrentar o Golem de Aço no final, para depois sermos levados por gárgulas até Anor Londo. Anor Londo já foi residência de Gwyn e dos deuses antigos, mas a cidade abandonada ainda reverbera o eco de sua antiga glória. É aqui que enfrentamos Ornstein e Smaug. Smaug é o carrasco que sempre sonhou em ser cavaleira de Gwyn, mas não conseguiu tal feito. Já Ornstein é um dos 4 cavaleiros de Gwyn, ao lado de Gol, Ciaran e Artorias. Depois dessa avalanche de desafios, podemos encontrar Guinevere, filha de Gwyn. Ela pede pra gente suceder o seu pai e herdar o fogo do mundo para evitar mais sacrifícios pela Marca Negra. Depois disso, ela entrega o receptáculo do Lorde, finalmente. De volta a Firelink Shrine, finalmente entregamos o tal receptáculo para Kingseeker Frampt, que vai ao delírio e diz que agora precisamos colocar 4 poderosas almas nesse receptáculo, e são elas: a alma de Nito, senhor das catacumbas, a alma da bruxa de Izalith, mãe de Quelaag e Fair Lady,
a alma dos 4 reis de Nova Londo, que herdaram fragmentos da alma de Gwyn, e a alma de Sith, o dragão sem escamas. Essa é a ordem em que Frampt fala os nomes, mas Sith parece ser a escolha mais tranquila para começar. Nito e a bruxa de Izalith tocaram a primeira chama. Os 4 reis têm cada um fragmento da alma de Gwyn, enquanto Sith, apesar de também ter um fragmento da alma de Gwyn, é um só. Sith, por ter ajudado na extinção da sua própria raça, sendo provavelmente o último dos dragões, teve ducado garantido por Gwyn e reside nos arquivos, e ficou obcecado por um troço chamado Escamas da Imortalidade. Ele revirou os incontáveis livros dos arquivos e conduziu experimentos torpes nessa cruzada por uma suposta evolução, e isso tudo deixou o dragão pirado. Quando encontramos Sith, descobrimos que ele alcançou seu objetivo da imortalidade, por mais que tenha ficado louco no processo, e nesse primeiro encontro ele mata o jogador, tipo, realmente não tem o que fazer. Mas ainda bem que sofremos da marca negra e podemos renascer, só que agora como prisioneiros. Arrebentando a cela e desbravando o caminho pelos jardins dos arquivos, chegamos à Caverna de Cristal, um novo local onde Sith se encontra, e agora sim, na revanche, o dragão é derrotado e coletamos uma das 4 almas mais poderosas para o receptáculo dos Lordes. Aí temos Nito, bruxa de Izalith, e os 4 reis. Eu sei que são 4 reis, mas ainda assim cada um carrega um fragmento da alma de Gwyn, então vamos até eles. Ou não, porque não dá para ir até eles agora, já que os 4 reis residem no abismo. Daí vocês lembram dos 4 cavaleiros de Gwyn? Um deles, Artorias, era conhecido como o Andarilho do Abismo. Ele sabia como caminhar nesse ambiente e, portanto, precisamos pegar um item que ele usava, o Anel de Artorias, que está sendo protegido pelo seu lobo, Sif, em Darkroot Garden. Uma vez com o anel, podemos adentrar Nova Londo, uma cidade antiga governada por 4 reis humanos que foram reconhecidos por Gwyn, mas por terem sido seduzidos por um tal de Darkstalker Kathi e suas promessas de poder, os 4 reis foram banidos para o abismo e a cidade foi quase que inteiramente inundada, matando todo o seu povo no processo. Adentrando New Londo e abrindo caminho em meio a fantasmas dos antigos habitantes da cidade, há um mecanismo que drena a água e aí sim podemos explorar New Londo em sua totalidade, e é justamente na parte que estava debaixo d'água que estão os 4 reis, espectros dos líderes de Nova Londo. Após a batalha, temos mais uma das 4 almas a serem ofertadas para o receptáculo do Lorde. Sobram Nito e a bruxa de Izalith. Aqui eu escolhi entre o sujo e o mal lavado, então vamos com a bruxa, que parece ser menos imponente que o Senhor da Morte, afinal. Acessado pelos domínios de Quelaag, entramos nas ruínas dos demônios e logo de início já precisamos enfrentar um monstro que, ao ser derrotado, faz o nível de lava diminuir a um ponto em que podemos explorar toda a extensão das ruínas até chegarmos ao demônio de fogo, que é praticamente uma versão de fogo do demônio lá do Asilo dos Mortos-Vivos do começo do jogo. Ainda há o demônio Centopeia no caminho, mas ao derrotar mais esse, finalmente chegamos na cidade perdida de Izalith. Izalith é uma cidade antiga que foi governada pela bruxa de Izalith e suas filhas, mas como vocês podem ter percebido, deu ruim e todos os habitantes viraram demônios, incluindo suas filhas. Então, para contra-atacar a escuridão que se espalhava e estender a Era do Fogo, a bruxa de Izalith formulou um plano para reacender a primeira chama, usando sua própria alma dos Lordes como catalisador. Entretanto, ela perdeu o controle desse poder e, numa falha catastrófica, ela produziu uma chama caótica e infernal que erradicou a cidade de Izalith. Desbravando Izalith, chegamos à bruxa de Izalith nos confins da cidade, mas agora a bruxa é o Ninho do Caos. Ela é o centro dessa entidade e 2 de suas filhas ficaram presas em orbes que são usados para o monstro atacar. Após a derrota do Ninho do Caos, temos 3 das 4 grandes almas para o receptáculo do Lorde. Hora de adentrarmos as catacumbas para roubarmos a 4ª grande alma de Nito. As catacumbas podem ser acessadas logo no começo do jogo através do cemitério de Firelink Shrine. Há várias armadilhas nessa área, além de necromantes que defendem um lugar ressuscitando os mortos. Abrindo caminho pelas profundezas, chegamos eventualmente até Pinwheel, o chefe menos difícil de Dark Souls, e que se coloca no caminho para a Tumba dos Gigantes, um lugar onde você não consegue ver um
palmo na sua frente se não tiver em posse dos itens corretos. A tumba dos gigantes é tão profunda que dela dá pra ver a cidade perdida de Izalith nas profundezas de Lordran. E desbravando o Breu e o exército de mortos, encontramos Nito e em mais uma batalha tensa temos a quarta e última grande alma para o receptáculo do Lorde. De volta a Firelink Shrine, Frampton nos conduz ao altar do fogo, onde as 4 almas são postas no receptáculo e os portões para a primeira chama são abertos finalmente. Adentrando essa área, podemos notar a presença de cavaleiros negros, além de Gwyn. É aqui que ficamos sabendo que Gwyn tentou enfrentar a ameaça da escuridão e partiu de Anor Londo com os Cavaleiros Negros para se jogar nas brasas da primeira chama a fim de reacendê-la e perpetuar a Idade do Fogo. A aposta de Gwyn foi um sucesso, mesmo que temporariamente. A Idade do Fogo continuou, mas os seguidores de Gwyn sabiam que eventualmente esse fogo iria minguar e dar lugar à escuridão. A revelação mais chocante é que Gwyndolin, do Sol Negro, o mais novo dos filhos de Gwyn, traçou um plano para preservar a Idade do Fogo indefinidamente ao enganar o morto-vivo errante que viajou até Lordran, ou seja, o personagem que a gente controla. Gwyndolin encaminhou o morto-vivo para seguir os passos do seu pai e se sacrificar para reacender a primeira chama. Gwyndolin pôs o plano em prática e esperou a chegada dos peões além de Lordran e esperou até mesmo após os outros deuses abandonarem Anor Londo. Gwyndolin criou uma miragem de Guinevere, a princesa do Sol, na sala do trono e ordenou que seus servos guiassem os mortos-vivos recém-chegados em Lordran numa jornada em que eles pensassem ser seus destinos reacender a chama. Muitos mortos-vivos foram até Lordran, alguns por curiosidade, outros por honra e uns por desespero mesmo. Mas chegando até a primeira chama, ao derrotar Gwyn, sabendo de toda essa manipulação de Gwyndolin, temos a opção de perpetuar a Idade do Fogo ou não. Ao não fazer, a Idade das Trevas começa e o mais impressionante é que essa era é dos humanos, uma era pretendida pelo Pigmeu Furtivo. Lembram dele lá do começo do jogo? O Pigmeu Furtivo foi um dos 4 que tocou a primeira chama, só que no caso do Pigmeu, facilmente esquecido, ele encontrou a Dark Soul e a fragmentou, criando a raça dos humanos. Os humanos, ou seja, os mortos-vivos acometidos pela Marca Negra, simbolizam a nova Idade das Trevas, e reacender o fogo foi uma manipulação de mestre por parte de Gwyndolin. No final, a decisão é tua. O que é que tu escolheu? Reacender a primeira chama e perpetuar a Idade do Fogo? Ou deixar pra lá e dar vazão à Idade das Trevas? Independente da tua escolha, tu sabia o que estava fazendo? Porque quando a gente não sabe e a gente opta por reacender a primeira chama, perpetuando a Idade do Fogo, a gente foi manipulado. E se a gente não conhece a história e deixa pra lá, é como se fosse uma rebeldia infundada, não faz muito sentido. Galera, agora é hora de vocês apontarem as considerações que vocês têm, apontar de repente algum equívoco que eu cometi, eu posso ter cometido algum equívoco nesse vídeo sim, e também é uma oportunidade da gente conversar sobre a lore do jogo aí nos comentários. Finalmente Dark Souls no All Blue. Agora, sobre o que especificamente de Dark Souls vocês querem que eu fale? Alguns conceitos de Dark Souls, tipo a Marca Negra em específico, Manos, o Abismo, a lore de Artorias. Vocês querem também que eu fale sobre outros jogos? A gente já tem aqui resumos da história de GTA 3, de Super Metroid, desvendando segredos de Cuphead. Então diz aí sobre jogos, o que é que vocês querem ver aqui no All Blue. Eu conto com a participação de vocês e até a próxima!